bom dia. A gente vai começar agora a segunda parte da nossa aula de poliedros. Só que hoje a gente vai tratar de um grupo muito particular de poliedros, que são os chamados poliedros de Platão. Quando se fala em Platão, é bem provável que filosofia seja a primeira coisa que aparece na mente de vocês. Exatamente. Platão ele foi um dos maiores filósofos que a gente tem na história. Mas ele não foi apenas um grande filósofo, ele foi também um grande matemático. Platão nasceu em Atenas, na Grécia. Os registros apontam que ele teria nascido entre 427 e 428 a.C. e teria morrido entre 348 e 347 a.C. Ou seja, viveu aí por volta dos seus 80 anos de idade. A gente está falando de 2.400 anos atrás, de 400 anos antes de Cristo. A gente está falando de uma época da antiguidade, onde a Grécia ainda era o berço da geometria, do conhecimento geométrico e assim por diante. Tá? O forte da matemática da época da Grécia Antiga era exatamente a geometria. Agora, tem uma curiosidade interessante sobre Platão, que é o seguinte. Na verdade, são duas curiosidades. Uma é que ele foi aluno, ele foi discípulo de Sócrates. E tudo que a gente sabe hoje sobre Sócrates é graças a Platão. Porque na sua condição de aluno e de discípulo, tudo que Sócrates ensinava, passava para ele como ensinamento, como aprendizado, Platão ia anotando, ia fazendo os seus registros, ia pensando, ia desenvolvendo novas ideias a partir desses aprendizados. Então, Sócrates, ele pessoalmente, ele não deixou nada escrito, mas graças a Platão, tudo que a gente sabe sobre Sócrates, hoje a gente também tem acesso, a gente também tem conhecimento. Tá? Uma outra curiosidade é o seguinte, Platão, na condição agora de professor, de mestre, todos os grandes matemáticos da Grécia ou eram seus amigos próximos, íntimos, pessoais, ou tinham sido esses grandes matemáticos também alunos do próprio Platão. Isso quando não eram eles mesmos alunos até então. Ou seja, Platão ele conviveu com gente brilhante, gente intelectual, gente realmente genial. Então ele foi um cara privilegiado por estar permanentemente cercado de mentes brilhantes. Isso é uma curiosidade interessante também sobre Platão. Agora, como eu disse, Platão era um cara completamente apaixonado, entusiasmado pela matemática. Ele acreditava, por exemplo, que a matemática era a chave do universo, que a matemática seria sim capaz de revelar, de desvendar os grandes mistérios, os grandes segredos que o universo guardava. Tá? Ele acreditava, por exemplo, que a matemática seria capaz de revelar as verdades chamadas verdades eternas, verdades absolutas, verdades imutáveis, as grandes verdades do universo, isso de forma completamente independente do sentido, da capacidade sensorial do ser humano. Ou seja, quando você separa, o ser humano entre racional e passional, ele achava que simplesmente pelo lado racional, sem depender do lado passional, você seria capaz de elevar a inteligência humana ao ápice, ao auge, e isso não dependia em nada das percepções sensitivas do ser humano. O Platão acreditava, por exemplo, que a matemática ela tinha um efeito muito grande na elevação da mente, compelindo a raciocinar sobre as entidades abstratas. Então, realmente as ideias de Platão eram muito profundas e muito fortes, além de tudo, essencialmente falando pelo lado da razão, da racionalidade. Falando na questão de razão, de racionalidade, agora indo um pouco para o campo mais da filosofia, ele é considerado o primeiro teórico idealista, ou seja, o que a gente chama de idealismo platônico teria sido ele o desenvolvedor, ou o cara que inaugurou, ou o cara que trouxe à luz essa nova concepção filosófica. Nesse idealismo platônico, o que importava, por exemplo, a Platão eram os ideais, eram as ideias, eram os pensamentos. Para Platão, eram exatamente os ideais que moviam o universo.
Tá? Quanto mais se pensa sobre algo, da concepção de Platão, mais fácil é de se realizar, de se conquistar, de se alcançar esse algo. Quanto mais se pensa, maior é a chance de você realizar. Tá? Ou seja, no mundo real, tudo, absolutamente tudo, é fruto do pensamento, tudo no mundo real é fruto da inteligência humana. Tá? Ou seja, e essa inteligência humana você só é capaz de alcançar, né, pela capacidade de raciocinar, pela capacidade racional do próprio indivíduo. Dentro desse idealismo platônico, o Platão, por exemplo, ele dividiu o conhecimento em dois níveis, em duas categorias. Um é o que ele chama de conhecimento superior e o outro é o conhecimento inferior. O que seria o conhecimento inferior? É o conhecimento baseado nas sensações, nas percepções sensitivas do ser humano. Era inferior porque ele era enganoso, ele poderia levar a falsas verdades ou essas verdades descobertas pelas sensações humanas poderiam ser verdades ludibriosas, enganosas ou coisas desse tipo. Para ele, a verdade verdadeira mesmo, verdade absoluta, você só consegue através do conhecimento que ele chama de conhecimento superior, que é o conhecimento inteligível, que é o que ele chama também de conhecimento ideal. Apenas através dessa capacidade de raciocinar, de pensar do ser humano, é que você seria capaz de descobrir as verdades sobre as coisas. Tá? Esse conhecimento inteligível, para Platão, ele traduz a ideia dos ideais, era um mundo das formas, é a que ele chama de realidade intelectual, a realidade baseada na inteligência, na capacidade cognitiva de pensar, e através desse conhecimento inteligível, você chega realmente na verdade verdadeira, na verdade que é eterna, na verdade que é imutável. Mas isso tudo tão somente para a capacidade de raciocinar do ser humano. Então esse é um breve resumo sobre algumas curiosidades do Platão, sobre o que ele pensava, alguns dos seus trabalhos, algumas das suas linhas de pensamento. Tá? Precisamente dentro dessa matéria de poliedros, o que é interessante é o seguinte: como ele acreditava que o mundo ele era regido por formas, né, ele começou a pensar figuras geométricas, padrões geométricos que pudessem sintetizar ou que pudessem representar o universo, o cosmos como um todo. E aí ele elaborou 5 poliedros, que são os chamados poliedros de Platão. Todos esses poliedros são hoje o que a gente chama de poliedros convexos regulares. Convexos a gente já aprendeu na última aula. Regulares a gente já sabe também o que é, baseado lá na geometria plana. Quando a gente fala que um poliedro ele é regular, é porque as faces, as superfícies que formam esses poliedros são todas superfícies regulares. Quando eu falo, por exemplo, num triângulo regular, é porque ele é um triângulo equilátero. Quando eu falo, por exemplo, que é um quadrilátero regular, é porque ele é um quadrilátero quadrado, tecnicamente falando. Ou seja, a figura regular ela apresenta todos os lados rigorosamente iguais, com os ângulos internos desse polígono também todos iguais, congruentes entre si. Então, o polígono regular é aquele polígono todo certinho, tudo com a mesma dimensão, com a mesma medida. Poliedro regular é a mesma ideia, é a mesma concepção. Tá? E ele descobriu, ou ele trouxe à luz, e isso hoje é comprovado matematicamente, tá? Que só existem esses 5 poliedros convexos regulares no universo. Quais são? Tá? Um é o que a gente chama de tetraedro regular convexo, octaedro, obviamente regular convexo, o cubo, que eu vou até colocar entre aspas, que é o nosso hexaedro regular convexo, tá? Depois o dodecaedro, também regular convexo, e por fim o icosaedro, todos regulares convexos. Só existem, tá, esses 5 poliedros regulares convexos na natureza.
Então, somente esses 5, tá? E aí vocês vão perceber que todos eles, as superfícies planas, são congruentes entre si. Por exemplo, tu pega esse tetraedro aqui. Observe, por favor, essa superfície, essa paredezinha lateral aqui. Se é um poliedro de Platão, ele é regular convexo, ou seja, esse triângulo e todos os outros que formam essa estrutura são triângulos equiláteros. A mesma coisa vale com esse octaedro aqui, ó. Aqui você também tem um triângulo na sua formação. Aliás, todo o octaedro ele é formado apenas por triângulos equiláteros. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, nesse icosaedro. O icosaedro também ele é formado tão somente por triângulos equiláteros. Toda a sua composição possui tão somente triângulos equiláteros, tá? Os que são formados por triângulos equiláteros são exatamente esses três aí: tetraedro, o octaedro e o icosaedro. A figura ou poliedro que é formado por faces quadradas aliás, é exatamente quem? O cubo, o hexaedro regular, tá bom? Então o cubo é o único que possui face quadrada, ok? E por fim, a gente também tem o último ali, que é o dodecaedro. Esse dodecaedro é o único que é formado por faces pentagonais, faces de 5 lados, todos os lados iguais entre si, com ângulos internos também todos congruentes. Tá? Então você tem aí os 5 sólidos de Platão, os 5 poliedros de Platão, todos eles regulares, todos eles convexos. Então a primeira sugestão que eu dou para vocês é: decorem quem são esses 5 poliedros de Platão e, num primeiro momento, decorem qual é o formato desses polígonos que formam cada um desses poliedros. Bem, agora a gente vai dar continuidade e eu vou trabalhar ou apresentar um por um para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Quando se fala em tetraedro, a gente tem a percepção de que é o tetra, formado por 4, e edro é o planos. Então essa é a nossa percepção. O tetraedro é um poliedro formado por 4 superfícies planas, necessariamente planas porque são todos poliedros. Tá? Agora, pelo fato de ser um poliedro muito particular, o poliedro de Platão, tá? Todos os polígonos que formam o tetraedro, como eu já falei com vocês, são triângulos equiláteros. Então eu até coloquei um textinho aqui para resumir para vocês. Ó. O tetraedro é o mais simples dos sólidos de Platão, por ser um poliedro regular com o menor número de faces possíveis. Gente, nesse tetraedro possuem 4 faces. Ó, uma é essa aqui do lado direito, a outra é essa aqui do lado esquerdo, a outra é essa aqui de trás e, por fim, esse aqui de baixo, formando a base desse tetraedro. Não tem poliedro mais simples do que o tetraedro. Não tem nenhum poliedro formado por uma quantidade menor de faces do que o tetraedro. Ou seja, 4 faces com 4 vértices, com 6 arestas, é o menor poliedro que se pode construir. Lembrando, os vértices são essas pontinhas aqui, ó, são as quinas do nosso poliedro. As arestas são esses segmentos de reta que juntam, que conectam 2 vértices consecutivos do poliedro, tá? E as faces, obviamente, são cada uma das superfícies planas que formam o nosso poliedro. Então aqui a gente já sabia, a gente acabou de fazer o que? Apenas mais um resuminho para vocês aí. Tem mais coisa? Tem. Por exemplo, Platão ele associava esse sólido ao elemento fogo. Então quando se fala em tetraedro, você está falando na natureza de acordo com a relação que Platão fazia com o fogo. Tá? E aí eu deixo isso como curiosidade. Pesquisa para vocês aí, depois vai lá na internet, pesquisa com calma o porquê o Platão relacionava o tetraedro com o elemento fogo da nossa natureza.
Esse tetraedro ele também é conhecido como pirâmide regular. Pirâmide regular. É interessante vocês também decorarem esse nome. Você pode perceber claramente que isso aqui é uma pirâmide. Mesmo vocês não tendo muita noção ainda do que é tecnicamente uma pirâmide, vocês já conseguem enxergar, né, intuitivamente que é uma pirâmide, e é regular porque todas as faces são regulares. Quando a gente vai para o cubo, também é um outro poliedro, tá, de Platão. Tecnicamente falando, a gente pode falar que é também um hexaedro regular. Hexa significa 6, edro significa plano. Então o cubo nada mais é do que um poliedro formado por 6 superfícies planas, onde as 6 superfícies, os 6 polígonos são todos regulares. Obviamente que são figuras quadradas as 6 faces. E aí o Platão ele associava o cubo exatamente com quem? Cadê? Olha só, aqui, ó, Terra. Então, na forma de enxergar o mundo, tá? O Platão ele conseguia fazer uma bela relação da Terra com o poliedro cubo. E aí você tem aqui a representação das arestas, dos vértices, das faces. Aqui, por exemplo, ó, tem uma face do nosso cubo, tá? Por exemplo, cada uma dessas linhas aqui, ó, a gente pode falar que é uma aresta, ok? E essas quinas, por exemplo, do cubo, por exemplo, isso aqui, essa aqui, isso aqui, são todos vértices do cubo. É lógico que em cima e embaixo também, todos vértices do cubo. E aí tem as quantidades de cada uma, que a gente vai precisar depois também saber, tá? Mas depois, no segundo momento. Quando a gente vai para o octaedro, octa nada mais é do que 8, e edro você já aprendeu que vale o que? Significa plano. Então o octaedro é um poliedro de Platão formado por 8 superfícies planas. Mas como o poliedro de Platão ele é um poliedro regular, são 8 polígonos regulares. Precisamente, o octaedro ele é formado por 8 triângulos equiláteros. Então está aqui apenas a representação de um para vocês memorizarem, para vocês guardarem. Forma como se fosse um diamante essa figura, né? Aqui você tem um vértice, aqui você tem mais um, aqui mais um, mais um, mais um e mais um vértice. Coincidentemente, pela forma como foi desenhada esse octaedro, você consegue enxergar quem são os 6 vértices. Apesar de você não conseguir enxergar quem são as 16 arestas e as 8 faces. Mas a representação é essa. Você já tem que começar a memorizar essa figura. E aí ele fez uma associação do octaedro com o elemento ar da natureza. De novo eu falo com vocês. Fica essa sugestão para vocês pesquisarem do porquê desse tipo de relacionamento. A gente ainda tem o icosaedro. Icos traduz a ideia de 20 e edros planos. Então o icosaedro é o poliedro de Platão que possui 20 superfícies planas, só que o poliedro de Platão é regular. Então são 20 superfícies planas regulares. Mais precisamente, superfícies triangulares, só que com triângulos equiláteros, tá? E o Platão, ele associou para vocês, tá, o elemento água, exatamente como sendo o elemento da natureza que tem a ver com esse elemento. É bem interessante vocês pesquisarem a respeito, tá? Realmente eu tenho certeza que vai surpreender, vai trazer muito conhecimento bacana para vocês essa pesquisa. Depois vocês dão uma pesquisada, tá? O icosaedro, ele é bem interessante, porque ele trabalha, ele remete um pouco à ideia do diamante, né? Ou seja, uma figura bastante complexa, se você for perceber bem, tá? E aí você tem ali a representação de algumas arestas, de algumas faces, de alguns vértices. Ao todo, no icosaedro, você tem 20 faces, né? Você tem 30 arestas, 12 vértices. Mas lembrando, ele só é icosaedro
por causa do número de faces, tá? O nome do poliedro, ele traduz quantas faces você tem na sua composição. E aqui você tem o dodecaedro. Du é 2, deca é 10, 2 mais 10 dá 12. Então são 12 planos. Então o dodecaedro é um poliedro de Platão formado por 12 superfícies planas, mais precisamente 12 pentágonos regulares, pentágonos todos com a mesma medida. E ele associava na natureza o dodecaedro como sendo o próprio universo, como sendo o próprio cosmo, tá? Isso significa o quê? Aí você começa a pensar um pouco mais, não apenas matematicamente, mas filosoficamente. Se o universo é o dodecaedro e tudo que a gente conhece está dentro do universo, então você já pode começar a imaginar todos os outros poliedros de Platão dentro desse daí. Olha que incrível. Pesquisa também aí essa relação que existe geometricamente entre os poliedros de Platão. Tu vai descobrir coisas bem bacanas também, tá? Como que os poliedros se encaixam um dentro do outro, todos juntos, para formar o universo como um todo. À medida que você vai acrescentando um poliedro dentro do outro, vai colocando um dentro do outro, vai colocando água, terra, fogo e ar, quando você vê, você tem um universo formado, você tem um cosmo formado e representado por esse poliedro. Então, o dodecaedro é a representação máxima do nosso universo. Bem, gente, o que a gente tem nesse próximo quadro? Nesse quadro a gente tem um resumo, só que com um plus para vocês, que é a representação planificada de cada um desses poliedros. Tá? O tetraedro, você tem aqui a representação planificada dele. Tetraedro, 4 edros. Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos equiláteros na sua composição. Tem que lembrar, gente, que essa figura aqui é formada por 4 triângulos equiláteros. Quando você fecha essa forma planificada aqui, você vai criar essa figurinha aqui, esse poliedro de Platão. Tá? Possui 4 faces triangulares, 4 vértices e 6 arestas. Esse aqui, ó, é o hexaedro regular convexo, popularmente conhecido como cubo. Tá? O cubo planificado ele vai possuir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces quadradas, literalmente. 8 vértices e 12 arestas. Tá? Então é bom que a gente também associa. O cubo é fácil da gente lembrar. A questão talvez aqui mais enjoadinha para vocês seja associar o nome a cubo. Hexaedro é o popular cubo. Esse octaedro aqui, também planificado, ele é interessante. O octaedro planificado, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras triangulares, 7 não, 8 figuras triangulares, 8 triângulos equiláteros, mais 6 vértices, mais 12 arestas. O que é interessante aqui no octaedro é você perceber que são duas pirâmides, uma apoiada sobre a outra, só que uma de cabeça para cima, com a ponta para cima, outra com a ponta para baixo. Tá? A base dessa pirâmide aqui, ó, é uma base quadrada, ok? Tomem cuidado com isso aqui. Ó. A base dessa pirâmide, que lembra da pirâmide regular? A base aqui da pirâmide é um triângulo. Olha que interessante para vocês, tá? Essa figura aqui é o velho conhecido dodecaedro. Dodecaedro, 12 pentágonos justapostos formando essa belíssima figura que vocês têm aí, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentágonos e mais 6 do outro lado. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você tem aí, ó, 12 pentágonos regulares, ao todo 20 vértices,
e 30 arestas. E para mim, a mais bonita figura de todas, que é o icosaedro. Eu acho que vocês também acham que é a mais bonita, né? Gente, icosaedro é essa lindíssima figura geométrica, esse poliedro de Platão aí, tá? Você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 triângulos equilátero justapostos de tal forma que eles formem esse icosaedro, tá? 20 triângulos equiláteros, 12 vértices e mais 30 arestas, ok? Esse é um resumo para vocês, tá? Vocês têm que criar o hábito de estar sempre lendo, relendo, estudando essas características aí. Não tem necessidade de decorar quantos vértices, quantas arestas, quantas faces tem cada uma dessas figuras. Não tem como decorar. Aliás, não tem necessidade de decorar, mesmo porque eu vou fazer um macete para vocês agora, tá? Gente, o que eu quero que vocês prestem atenção para mim aqui, por favor. Vou até mudar a cor da caneta, vou colocar amarelo para ficar mais nítido. O resumo que a gente pode fazer para vocês é o seguinte. Observem as primeiras letras, tá, de cada poliedro. Aqui você tem a letra T de tetraedro. T, vou destacá-la para vocês aqui. Aqui você tem a letra H do hexaedro, que é o cubo. Então vou colocar aqui, ó, H de hexaedro. Octaedro começa com O. Então vou destacar a primeira letra de cada poliedro. O. Dodecaedro começa com D. Então vou destacar a letra D para vocês aqui. Icosaedro começa com I, vou destacar a letra E. Qual é a palavrinha que se formou aqui para vocês? Nescau. Não, gente, não é Nescau, não. A palavra que formou para vocês aqui, ó, é o que? Tod. Tá? Então, gente, o Tod são nada mais, nada menos do que os 5 poliedros de Platão. Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Agora, em todos eles, você possui exatamente o que ele? Você possui faces. Opa, deixa eu apagar ali que eu escrevi errado. Em todos eles você possui faces, tá? Você possui arestas e você possui vértices. Então, faces, você possui também os vértices e você possui também as arestas. São os 3 elementos principais de qualquer poliedro: faces, vértices e arestas. Antes de eu fazer qualquer anotação, eu quero que vocês relembrem a velha relação de Euler, tá? A relação de Euler vocês lembram como? Não vou cantar bobeirinha, não vou contar piada, mas eu tenho certeza que nessa altura do campeonato as bobeiras estão passando na cabeça de vocês. Relação de Euler, V mais F é exatamente igual a A mais 2. Gente, face, eu vou criar aqui, tá? Faces, depois eu vou contar a quantidade de vértices e vou contar a quantidade de arestas. Faces é fácil, por quê? Tetra significa 4, ok. Hexa significa 6. Octa significa 8. Dodecaedro significa 12. E por fim, icosaedro significa 20. Tá, show de bola, tranquilo, bem fácil até agora. Agora, os vértices também não são difíceis de você contar nas figuras. Por exemplo, tetraedro, você tem aqui um vértice, 2, 3, 4. Show de bola. Então você tem 4 vértices. Dá até para vocês começarem a criar o hábito de desenhar o tetraedro regular convexo, tá? Porque isso cai em vestibular. Criem um hábito de aprender a desenhar essa figura, tá? Ok. O hexaedro também não é difícil de você contar e até mesmo desenhar. Talvez seja a figura até mais simples de você fazer, tá? O hexaedro, o cubo, você tem 1, 2,
3, 4 vértices em cima e mais 4 embaixo. 4 mais 4, 8. Show de bola. Aqui no octaedro já começa a querer complicar. Para desenhar já é mais difícil. Posso sugerir vocês para desenhar? Então desenhem, tá? Criem um hábito de fazer pelo menos até o octaedro, tá? Agora, esse dodecaedro e o icosaedro, aí já fica na cabeça de vocês de acordo com a habilidade de cada um de desenhar. Mas pelo menos esses três aqui, sugestão, eu aconselharia vocês a aprender a desenhar. Esses dois aqui não tem necessidade, mas eu acho que valeria a pena, né? Um conhecimento é uma habilidade a mais que vocês poderiam desenvolver, tá? Octaedro, a gente também poderia desenhar e contar. Vamos supor que você não tivesse esse desenho aqui no quadro. Aí vocês ficariam um pouco enrolados para desenhar e fazer a contagem de faces, de vértices e de arestas. Esse tetraedro é fácil de você desenhar, o cubo é fácil de você desenhar, esse aqui já complica um pouco e esses dois aqui já complica muito. Então, gente, o que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar desses daqui, basicamente. Ó, 4, 6, 8, 12, 20. Só que é fácil, porque o próprio nome carrega, né, quantos? Tetra, hexa, octa, dodeca e aqui o ico. Vértices no tetraedro e no hexaedro é fácil. E aí que eu vou ensinar vocês agora. Não precisa mais de decorar a quantidade, você só precisa de fazer essa construção que eu fiz aqui. E aí eu vou separar isso em duas partes, aliás, em três partes. Vou separar essa primeira linha aqui, que é o do tetra, tá? E vou separar essas duas aqui, ó. Então você tem aqui, ó, o hexa e o octa, e aqui o dodecaedro e o icosaedro. Por que eu vou separar? Porque quando você for perceber, sugiro vocês voltarem no quadro anterior, depois, tá? É só repetir esse número aqui, aqui. Porque esse repete com esse, olha só, esse 8 aparece aqui e esse 6 aparece aqui. A mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, ó. Esse 12, tu vai repetir ele aqui embaixo, vai virar 20, e aqui em cima você também vai repetir. Aliás, opa, falei uma coisa e escrevi outra, né? Desculpa, tá? Então, pera aí, ó. Aqui é 12, você repete ele aqui embaixo. Desculpa aí, a gente às vezes distrai também. Ok. E aqui é 20, você repete ele aqui em cima também, tá? Então ficou igual, tá? Gente, e a quantidade de arestas? Por que eu não preenchi absolutamente nada dele? Porque agora você vai usar a relação de Euler para preencher isso daí. Por quê? Prestem atenção para mim, por favor. Quando você soma V com F, o resultado não tem que ser A mais 2? Sim. Então, 4 mais 4 é V com F. Tá? Isso aqui é o F, isso aqui é o V, isso aqui é o seu A. Quando você soma V com F, o resultado tem que ser esse aqui mais 2. Quanto que é 4 mais 4? 8. Então, 8 tem que ser A mais 2. Então, 8 tem que ser 6 mais 2. Perceberam? Exatamente isso, tá? Aqui, ó. 6 com 8 dá quanto? Isso aqui vai dar 14. 14 tem que ser A mais 2. Então, 14 tem que ser 12 mais 2. Entendeu? Pela relação de Euler. Se 8 com 6 é o mesmo que 6 com 8, 6 mais 8, 14. E 8 com 6, 14 também. Então é só repetir isso daqui, ó, porque o resultado é o mesmo. Tá? Por exemplo, 12 com 20 não é o mesmo que 20 com 12? Sim. Então o que você descobrir aqui é só repetir aqui embaixo. Tá? 12 com 20 dá 32. 32 tem que ser A mais 2. Então 32 tem que ser 30 mais 2. Exatamente, é o nosso A. Se aqui é 30, aqui embaixo também só pode ser
30. E aí você tem a construção, tá? A confecção dessa tabelinha para vocês aí, com todos os números de arestas, vértices e faces dos poliedros de Platão. Do tetraedro, do hexaedro, do octaedro, do dodecaedro e do icosaedro. Então vocês construam, essencialmente falando, quem? Vocês colocam a quantidade de faces de cada um, que isso aqui é bem simples de fazer, tá? E vocês coloquem os dois primeiros números de vértices, porque é fácil de você contar a quantidade de vértices de cada uma dessas duas primeiras figuras. O resto é tranquilo. Feito isso, gente, vamos começar a brincar um pouquinho aí. A gente vai começar a fazer alguns exercícios. Deixa eu escrever aqui, solução, tá? Vamos lá. Um heptaedro convexo. Professor, o senhor já começou a complicar, porque não aprendi nada até agora de heptaedro. Gente, hepta significa 7. Edro significa planos. Então é um poliedro formado por 7 superfícies planas. Isso aqui, gente, por acaso é poliedro de Platão? Não, tem nada disso, tá? Ele falou que esse heptaedro convexo possui uma face quadrangular. Então, gente, olha a minha representação que eu vou fazer para vocês, ó. Face quadrangular, F4. Isso aqui é face quadrangular. Isso aqui é exatamente igual a quanto? Uma única face quadrangular. Duas faces pentagonais. Então observe aqui, ó, face pentagonal, F5, tá? Faces de polígono com 5 lados. Quantos polígonos de 5 lados você tem nessa figura, nesse poliedro? 2. E ele falou que esse poliedro também tem 4 polígonos triangulares. Então, polígonos triangulares ou faces triangulares, ele falou que são 4 ao todo. Ok. Aí ele perguntou, ó, qual é a quantidade de aresta e qual é a quantidade de vértice. Então, vou até escrever aqui, ó. A aresta é exatamente igual a quanto? Interrogação. Tá? E no final ele perguntou, vértice é exatamente igual a quanto? Interrogação. Então, o problema se resume a descobrir isso daí. Eu quero que vocês prestem, por favor, atenção no seguinte. Quando ele fala que você tem apenas uma face com 4 lados, uma face quadrangular, ele não falou convexo regular e não falou poliedro de Platão. Então é um quadrilátero qualquer, de qualquer formato, desde que seja com 4 lados. Poderia ser losango, poderia ser trapézio, poderia ser um quadrado, poderia ser um retângulo, poderia ser qualquer coisa nesse sentido, desde que tenha 4 lados. Ok, mas só para facilitar a compreensão de vocês, eu vou desenhar uma figura assim, tá? Quase que um quadrado, pode ser um retângulo, mas tem 4 lados, é isso que interessa. Gente, uma única figura com 4 lados possui quantas arestas? 1, 2, 3, 4. Uma única figura quadrangular possui apenas 4 arestas. Então vou escrever aqui, ó. Isso aqui possui 4 arestas. Ok, show de bola. Agora, ele te falou que polígonos com 5 lados, ou seja, pentágonos, são 2 ao todo. Então, você tem 2 pentágonos aqui agora. Ó. Uma figura qualquer de 5 lados, tá bom? Então, vou desenhar uma figura qualquer aqui, desde que tenha 5 lados. Desenhei. Essa figura tem quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mas você tem 2 dessas figuras. 2 dessas figuras é 2 vezes 5, concorda comigo? Então, você vai ter o que? É só multiplicar, 2 vezes 5. Então, você tem 2 vezes 5 é exatamente igual a 10. 10 arestas. Show de bola. Aqui era a mesma coisa, ó, 4 vezes 1, 4. É 1 vezes 4. Só isso, tá? O mesmo raciocínio tu vai fazer para isso aqui agora. Figuras triangulares. Triângulos. São quantos ao todo? 4. Então é 4 vezes 3, 12, tá? Figura triangular seria algo mais ou menos aqui assim, só para ilustrar
para vocês, para facilitar a compreensão. 1, 2, 3. Se um triângulo tem 3 arestas, 4 triângulos vão ter 4 vezes 3, 12, tá? Então tá aqui, ó, 4 vezes 3, exatamente igual a 12 arestas. Gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, por favor. Olha só. Esses polígonos, eles não estão isolados, eles não estão soltos como eu desenhei. Esses polígonos todos eles estão colados um no outro, de tal forma que eles formem, depois que eles todos se fechem, formem o nosso heptaedro convexo. Então esses polígonos estão um do lado do outro o tempo todo, sendo sabe-se lá de qual forma que eles estão colados um no outro. Tá? O fato é que eles estão um ladeando o outro. Então, por exemplo, não sei, vou inventar aqui, mas eu vou desenhar apenas para ilustrar para vocês. Poderia-se ter perfeitamente aqui do lado dessa figura de 4 lados, poderia-se ter, por exemplo, aqui ó, um pentágono. Esse pentágono, agora presta atenção, possui 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Mas eu não posso contar essa aqui, por quê? Porque essa já foi contada quando eu contei essa figura. Então, se eu contar de novo para esse polígono que está ladeando com esse quadrilátero, eu vou repetir a contagem para essa aresta. Percebeu? Por exemplo, nesse pentágono aqui, eu poderia ter perfeitamente um triângulo encostado nele. Poderia ter um triângulo aqui assim, ó. Aí esse triângulo tem aqui 1, 2, 3 arestas. Só que se eu contar essa aresta, eu vou contar 2 vezes a mesma aresta. Por que contar 2 vezes? Porque quando eu contei as arestas desse polígono aqui, eu já tinha considerado essa aresta. Então a gente tem que tomar cuidado para não contar 2 vezes a mesma coisa. Por exemplo, nesse triângulo aqui, eu poderia perfeitamente estar encostado nele aqui, está ladeado a ele, a figura de 4 lados. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas. Só que se eu for contar para essa figura laranja essa aresta, eu estaria contando novamente a mesma aresta, porque eu já teria contado quando eu contei o triângulo verde. Então, gente, o que significa? Todos os polígonos, sem exceção, eles sempre vão ter uma aresta que serve para 2 ao mesmo tempo. Então, se tem uma aresta que serve para 2 ao mesmo tempo, então eu tenho que somar todas essas arestas e para não contar 2 vezes a mesma aresta, eu vou pegar a soma e dividir por 2. Então, prestem, por favor, atenção a partir de agora. O somatório, tá? Ou a soma, é exatamente o que? 4 mais 10 mais 12. Isso tudo aqui vai dar quanto? 4 com 10, 14. Com 12, 26. Só que esse 26, essas 26 arestas, significam o quê? Que eu estou contando sempre uma aresta 2 vezes. Não tenho 26 arestas, porque nessas 26 eu já repeti a contagem. Então, para não contar a mesma aresta 2 vezes, eu vou dividir, tá, o resultado dessa soma por 2. Então, como é que a gente vai ter? 26 dividido por 2 vai dar 13. Essa é a quantidade real de arestas. Então está aqui a primeira resposta. O A é exatamente igual a 13. O A é exatamente igual a 13. Então está aqui ó, a primeira resposta. Gente, esse é o nosso A, tá? Esse é o nosso A. Então a aresta já foi. Agora como é que a gente faz para calcular o número de vértices? Pensem o seguinte. Quantas faces eu estou considerando nesse problema? Eu estou considerando uma face com 4 lados, 2 faces com 5 lados, 4 faces com
3 lados. Isso significa que um total de faces é 1 mais 2 mais 4. Então está aqui, ó, 1 mais 2 mais 4. Isso dá uma soma de quanto? 2 e 1, 3, com 4, 7. Então você tem nesse problema 7 faces ao todo. Gente, se você já tem a aresta, se você já tem a face, para você descobrir o vértice, o que você vai fazer? Relação de Euler. Tá? Relação de Euler. A relação fala que V mais F é exatamente igual a A mais 2. Substituir. Né? O V é o que eu vou descobrir. O F eu acabei de descobrir que vale 7. Então, V... Opa, deixa eu apagar ali que eu acabei esquecendo de colocar o V, tá? Desculpa, deixa eu colocar aqui, ó. De novo, tá? O V eu vou descobrir. Então, eu vou repetir. Mais o F, que vale 7. Vai ser igual ao A, que eu já sei que vale 13. E aqui mais 2. Então, eu tenho que V mais 7 vai ser igual a 15, né? 13 mais 12 mais 2, 15. E agora eu jogo o 7 lá para o lado direito. O 7 está somando, a operação inversa é a subtração. Então vai ficar 15 menos 7. E aí eu pergunto, quanto que é 15 menos 7? Isso aqui vai dar exatamente 8. Então você tem agora que são 8 vértices nesse exercício. Então está aqui, ó, vértices é igual a 8, acabou a última incógnita, então acabou também todo o seu problema. Entenderam, gente? Qual que é a minha maior preocupação com vocês nessa matéria de poliedros na questão de exercício? É você enxergar isso aqui, ó. Para você não contar a mesma aresta duas vezes, você vai ter que dividir tudo por 2. Por quê? De novo, observem que essa aresta aqui, ela vale tanto para esse polígono quanto para esse. Essa aresta aqui vale tanto para esse polígono quanto para esse. Essa aresta aqui vale tanto para o polígono triangular verde quanto para o polígono laranja quadrangular. Então, se a gente não dividir por 2, tu vai contar essa mesma aresta sempre 2 vezes. Gente, esse problema, esse heptaedro convexo, sabe qual é a cara dele? É isso daqui, ó, tá? É difícil demais você construir o formato, desenhar o poliedro, tá? É muito complexo, não é simples, mas eu fiz questão de desenhar para vocês, para que vocês tenham noção um pouquinho de qual é a cara desse heptaedro, dessa questão que a gente acabou de resolver. Tá aí, ó. Ele falou que tinha uma face quadrangular. Onde que está a face quadrangular? É essa face aqui de cima, para vocês. Isso aqui é a face quadrangular. Duas faces pentagonais. Onde que estão os dois pentágonos? Ó, vou marcar aqui para vocês. Esses daqui que eu estou cercando, ó, é um, tá bom? Vou até colocar as arestas para vocês enxergarem aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma das faces pentagonais, tá aqui. E a outra face pentagonal, vou até colocar com uma outra cor aqui para destacar para vocês, ó. É essa daqui, ó. Exatamente essa é a outra face pentagonal desse exercício que a gente acabou de resolver. É fácil? Definitivamente não, tá? Faces triangulares. Onde estão os 6, aliás, os 4 triângulos? Um é esse triângulo aqui de cima, tá? Outro triângulo é esse aqui de baixo, tá? Outro triângulo é esse compridão aqui, ok? Outro triângulo é esse daqui. Então, estão aí, tá? 7 faces, 3 arestas, 8 vértices, se você for contar um por um. Só para limpar um desenho que vocês terem uma noção melhor de como que é exatamente esse daí. É até difícil da gente enxergar, né, o modelo em 3D dele, mas é exatamente essa figurinha maluca aí para vocês.
Questão número 5, última questão para a gente finalizar essa matéria. Solução. Está aqui, ó, solução. Um poliedro convexo possui 20 ângulos triédricos. Professor, pode parar. Ué, que negócio é esse de ângulo triédrico aí? Calma, gente. Olha só. Apesar de eu não ter passado para vocês, vocês conseguem ter uma ideia do que significa. Tri significa 3. Édros significa planos. Então você está falando que são 20 ângulos formados por 3 planos. Professor, está complicando. Calma, vamos entender o que é isso aqui. O que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou desenhar como se fosse um caderno, como se fosse um livro que vocês colocaram ele de pé sobre a mesa de vocês. Então poderia ser, por exemplo, isso daqui, ó. Aqui está a parte da frente do livro, ok? Do caderno, tanto faz. A gente não tem hábito de brincar de equilibrar o caderno? Exatamente. Aqui é a segunda parte do livro, do caderno, está aqui assim aproximadamente, tá? Então você tem aqui o caderno aberto, tá? Formando um certo ângulo entre uma folha e outra. Então é basicamente essa ideia que eu quero que vocês tenham a partir de agora, tá? Gente, prestem por favor atenção para mim a partir de agora. Vocês conseguem perceber que esse caderno, as duas folhas formam um ângulo interno ali? Olha só o ângulo de abertura entre uma folha e outra. Eu poderia representar perfeitamente aqui, ó. Não posso? É o ângulo de abertura. Ou se eu traço uma reta nessa folha lá de trás, com uma reta aqui na folha aqui da frente, eu não poderia representar essa abertura? Sim. Essa abertura, esse ângulo, ele é formado por quantas superfícies planas? Por quantas folhas? 2. Então eu posso falar que isso aqui é um ângulo diédrico. Eu posso falar que essa região que está dentro dessas duas folhas planas, tá? Toda essa região aqui, ó, formada entre as duas folhas planas, é uma região diédrica. É o ângulo diédrico, ou apenas um diedro. Di significa 2, edro, planos. São os dois planos do caderno, da folha, formando essa região interna entre as duas folhas. Isso é um ângulo diédrico, tá? Agora, o enunciado falou em triédrico. E aí, gente, eu quero que vocês imaginem agora a sala de vocês, o quarto de vocês, a cozinha de vocês, ou o banheiro de vocês, ou qualquer coisa de vocês, desde que tenha um formato de uma caixa, tá? Então vou representar de forma bastante simples um cômodo aqui, que é como se fosse uma caixa, tá? Então tá aqui, ó, uma parede do quarto, ok. Agora vou fazer uma outra parede, na verdade o teto do quarto, tá aqui assim, ó, tá? Show de bola. Vou fechar essa parede lateral aqui do quarto de vocês. Ok. Vou fechar aquela parede lá de trás através de uma representação pontilhada. Tudo certo. E fechei aqui o rodapé do quarto de vocês. Show de bola. Tá aqui, tá? Gente, eu quero que vocês percebam para mim agora a seguinte situação, tá? Olha só o ângulo que vai ser formado entre o chão, tá aqui o chão, tá? E a parede lateral esquerda, essa parede aqui, que eu vou pintar para vocês agora também. Vocês concordam que essas duas superfícies planas, elas formam um ângulo diédrico? Exatamente igual está o caderno ali em cima, o livro. Imagina que eu desse um peteleco nesse caderno. Imagina que se ele fosse um notebook de vocês, que eu coloquei exatamente assim. Aí deu um peteleco nele, ele caiu, tá? Ele vai ficar mais ou menos igual, tá? Essas duas regiões pintadas, vai, tá? Então, aqui, ó, você tem exatamente uma região diédrica, que é toda essa região formada entre essa parede e o chão. Toda essa região aqui é uma região diédrica. Só que eu vou fechar
com essa terceira parede lá de trás. Quando eu fecho essa parede aqui lá de trás, eu quero que vocês observem exatamente o que? O cantinho do quarto que eu estou trabalhando agora. Vou até pintar agora de vermelho para destacar para vocês. Você tem toda essa região aqui agora. Se você estiver no seu quarto, se você estiver na sua sala, se você estiver na sua cozinha, imagina esse cantinho aí do seu quarto, da sua sala. Toda essa região que você está imaginando nesse cantinho desse cômodo. Essa região ali, ela é formada por três paredes. O chão, a parede da esquerda e a parede da direita. Toda essa região ali, eu posso falar que essa região angular é uma região triédrica. É uma região formada pelas três superfícies planas. Então vou escrever aqui, ó, essa região todinha aqui é o que a gente chama, de forma bastante simples, tá, gente? É o que a gente chama de triedro. É a região formada pelos três planos. Gente, de curiosidade, o ponto, a região de encontro entre duas superfícies planas no diedro não dá origem à aresta. Sim, quando você junta duas superfícies planas, você cria uma aresta. Olha para as duas paredes, apenas duas paredes na frente de vocês aí na sua casa, parede da frente e a parede da esquerda. Não criou aquele risco ali? Exatamente na junção das duas paredes? É uma aresta. Então, como é que se forma tecnicamente uma aresta? Através da união, da interseção de duas superfícies planas. Ok. Agora, olha só essas duas paredes e olha o teto cortando essa aresta. Onde é que o teto vai cortar essa aresta? Exatamente naquele pontinho ali que dá origem ao triedro. Então, o que é um ponto? Um ponto nada mais é do que a região de encontro entre três edros, entre três superfícies planas. Entenderam? Então, o ângulo, aliás, o ponto, o vértice, melhor dizendo, né? Um pontinho, ele nada mais é do que o ponto de encontro, a região de encontro de três superfícies planas. Enquanto duas superfícies planas dá origem a uma aresta, três superfícies planas dá origem a um vértice, a um ponto. Entenderam o que é exatamente uma região triédrica ou um ângulo triédrico? Show de bola! E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção agora no seguinte. Em apenas um vértice saem quantas arestas? Uma, duas, três. Ok. Desse vértice aqui em cima saem quantas arestas? Uma, duas, três. Ok. Desse vértice aqui embaixo, num ângulo triédrico, saem quantas arestas? Uma, duas, três. Show de bola. Gente, olha só que interessante. Em todos os ângulos triédricos, sempre vão sair três arestas. Só que você não tem apenas um ângulo triédrico, você tem 20 ângulos triédricos. Então vai sair quantas arestas? 20 vezes mais, tá? Então vou escrever aqui, ó, se em um ângulo triédrico saem três arestas, então, esses três pontinhos, né, formando um triângulo na matemática, significa então, tá? Então, 20 ângulos triédricos vão formar quantas arestas? 20 vezes mais, ou seja, 20 vezes 3 é igual a 60. Então, a gente teria ali um total de 60 arestas. Mas, agora quero que vocês tomem cuidado. Mas tem um detalhe agora. Olha só. Esse vértice aqui, a aresta que sai daqui para lá, não é a mesma aresta que sai daqui para cá? É a mesma aresta. Então, se você vai contar as arestas, tu tem que tomar cuidado para não contar a mesma aresta
duas vezes, percebeu? Por quê? Porque a aresta ela serve tanto de um vértice para o outro, quanto do outro para um. Então, para não contar a mesma aresta duas vezes, você vai fazer o quê? Também dividir por 2. Então, se você divide esse resultado por 2, o que vai acontecer? 60 dividido por 2 vai dar um total de 30. Então, a resposta é: quantas arestas você tem nesse poliedro convexo? Você tem 30. Essa é a primeira parte do problema, porque ele perguntou calcular o número de arestas. E agora a gente vai para o número de faces. Gente, prestem atenção, por favor. Vou até colocar com uma outra cor aqui para dar um destaque maior. Um ângulo triédrico que equivale a um vértice, concorda comigo? Esse ângulo triédrico que eu coloquei lá no cantinho do quarto para vocês, que eu pintei de vermelho e agora estou destacando de azul, isso não é um ângulo triédrico? Agora, um ângulo triédrico não equivale a um vértice? Não é a razão de 1 para 1? Aqui, por exemplo, ó, você tem um ângulo triédrico, que é o equivalente a um vértice. Então, gente, a relação que existe entre quantidade de ângulos triédricos e a quantidade de vértices é de 1 para 1. A quantidade de um é a mesma quantidade do outro. Então, vou escrever assim, ó, um ângulo triédrico, isso aqui equivale a um vértice. Isso significa, então, que 20 ângulos triédricos, isso equivale exatamente quanto? A 20 vértices. Aí eu pergunto, preciso dividir por 20? Ou, aliás, preciso dividir por 2? Não, porque essa ideia de dividir por 2, ela está onde? Ela está lá na aresta. Percebeu? Então aqui é de forma mais objetiva. Então você acaba de descobrir qual é o valor do V. V é igual a 20. Se você já tem o valor de V igual a 20, você já tem o A, você já tem o V. E como é que faz para você descobrir a face? Começa com relação e termina com Euler. Adivinhou? Exatamente, tá bom? Então é a relação de Euler que a gente vai usar a partir de agora. V mais F é exatamente igual a A mais 2. Substituir, né, gente? O V vale 20. O F eu vou descobrir. O A vale 30. E é 30 mais 2. Então, como é que fica? 20 mais F vai ser exatamente 32. Gente, 20 mais quanto para dar 32? 12, concorda comigo? Então F é exatamente igual a 12. Então esse poliedro que a gente está desenvolvendo tem 12 faces. 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. O que eu faço de sugestão aqui para vocês agora é o seguinte: tomem cuidado, prestem atenção, procurem entender, especialmente falando, esses dois tópicos que eu pintei de vermelho para vocês. São fundamentais para você entender essa relação que existe entre quantidade de ângulo triédrico com quantidade de arestas, e no de baixo, quantidade de ângulo triédrico com quantidade de vértice. Nesse de cima é 1 para 3, no de baixo é 1 para 1. Gente, que tipo de figura será que é esse poliedro da questão número 5? Qual é o tipo de desenho? Qual é o formato que a gente tem nessa questão número 5? Sabe qual que é? É exatamente isso daqui, ó. É exatamente essa figura que você está trabalhando. Entendeu? 12, 30 e 20. Só de curiosidade. 12 faces, 30 arestas, 20 vértices. 12, 30, 20. Olha o que é exatamente. Um minutinho, por favor. 12, 30 e 20. Olha, 12 faces,
30 arestas e 20 vértices. Opa, que figura aqui é? É o do decaedro que a gente está desenhando, na verdade. A gente não sabia, agora a gente sabe. Precisa decorar? Não, mas é uma curiosidade que eu fiz questão de passar para vocês. É exatamente essa figura aí. Então, gente, é assim que se estuda essa matéria. Tem que ter bastante calma, tem que ter bastante paciência, muita atenção, tá? Ela é um pouquinho mais enjoada, mas ela não é tão difícil quanto a gente imagina. Espero que eu tenha ajudado vocês e, de qualquer maneira, estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá? Bom estudo e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado e até lá.